Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Natasha Florencio e aqui eu falo sobre mentalidade, treinos, empreendedorismo, marketing. Então, tem muita coisa legal para vocês aí, mulher, que quer mudar um pouco essa mentalidade, quer falar sobre negócios e quer ter uma vida mais leve e saudável também. Então, hoje eu vim falar sobre uma palestra que eu assisti há 2 semanas atrás. Eu tive no Santos Digital Woman, né, que é no Santos Digital Week, que é aqui da minha região. Quem não sabe, eu sou daqui da Praia Grande e Santos é aqui do ladinho. Então, eu tive esse privilégio de estar participando desse evento. Foi um evento gratuito, com algumas palestras. Foi uma tarde de empreendedoras, bem legal. E teve 2 palestras bem interessantes, mas eu vim falar sobre a palestra da Camila Vidal hoje, que é uma palestra que deu vários tapas na cara. Foi a última que fechou a noite, e fechou a noite realmente como chave de ouro. Nossa, foi muito legal essa palestra. Valeu a minha ida a Santos para participar dessa palestra. Foi bem legal e abriu assim minha cabeça. Assim. Espero que vocês, os pontos dessa palestra que eu separei aqui, ela colocou 12 pontos para você bloquear muita coisa sobre o seu negócio, mentalidade. E para mim foi muito mais profundo, e não só na questão de empreendedorismo, foi algo bem mais longe, vamos dizer assim. Foi algo bem mais profundo que eu levei para a minha vida inteira em si, pelos momentos que eu tenho passado. Então, quero comentar com vocês. A Camila Vidal, não sei se vocês conhecem, ela é uma empreendedora do digital, ela é muito famosa aí na internet, vocês podem segui-la, e ela tem uma comunidade chamada Moving Girls, que é voltado para mulheres empreendedoras, é um movimento bem legal, sigam eles na internet, tem muito conteúdo legal voltado para mulher empreendedorismo, então vocês vão gostar muito. E ela trouxe esses 12 pontos na palestra, e eu vou compartilhar com vocês aqui. Então, vamos embora. Fica até o final do vídeo que vocês vão amar. E depois comenta aqui nos comentários qual é um dos pontos que virou a chave aí. Eu, por exemplo, nossa, isso aqui bateu para mim. Porque vários aqui, acho que para mim foi todos, mas tem uns que tem um lápis que eu vou falar também. Bom, ponto número 1. Ocupe a sua vida com a própria vida. Nossa, mas você fala, como assim? A gente está num momento do digital que a gente fica se preocupando muito com a vida alheia. A gente quer saber o que está acontecendo, aí tem Big Brother, tem... Não estou aqui para criticar quem gosta e tem a parte de entretenimento, tudo bem, está tudo certo. Mas a gente, às vezes, se ocupa 90% do nosso tempo com a vida alheia e acaba esquecendo a nossa vida. E se a gente começasse a olhar para a nossa vida, prestar atenção e focar no que a gente tem que fazer com a nossa vida, com certeza a gente teria muito mais resultados do que a gente tem hoje. Isso eu falei, poxa vida, é verdade, eu fico me preocupando tanto com a vida alheia, em vários aspectos da minha vida, e eu deixo de fazer algumas coisas por conta disso. E não, eu tenho que me preocupar com o que eu posso, as coisas que estão ao meu alcance, e sobre o meu domínio. E sobre o meu domínio é o quê? Minha vida. Então, ocupar a minha vida com a minha própria vida, nossa, é uma grande virada de chave. E muitas pessoas vão se inspirar, com certeza, porque você começa a mostrar, de uma certa forma até leve, que você se ocupa com a sua vida, você tem as suas coisas, seus objetivos, isso é muito, muito... Isso conecta muitas pessoas e fala, poxa, aquela pessoa está focada. Então, é inspirador. Então, o primeiro ponto, ocupe sua vida com a sua própria vida. Ponto número 2. Quanto mais oscilação emocional, mais oscilação em vendas. E realmente isso, realmente para mulheres, nós somos mulheres que são cíclicas, né? Porque nós temos nossos hormônios, temos o ciclo menstrual, que eu estou entrando na minha fase menstrual, então eu já começo a ficar mais chateazinha, meio para baixo, meio recolhida, e isso é muito importante. Isso oscila com certeza na nossa produção, na nossa criatividade, na nossa maneira de lidar com nossos negócios, nosso trabalho, e é super normal. E quanto a gente tentar diminuir essa oscilação, obviamente não vamos ser algo linear, nós somos mulheres com hormônios, não conseguimos deixar algo linear. Mas se a gente diminuir tanto esses picos de oscilações, tudo vai mudar. Porque a gente começa a entender que controle emocional é tudo, é uma virada de jogo. E eu tenho buscado muito
essa parte de entender mais, ter inteligência emocional, lidar com o que eu estou sentindo, né, saber driblar algumas coisas, assim, peraí, pô, estou pensando nisso, mas por que eu estou pensando assim, sabe? Começar a entender essas oscilações é muito importante e vira o jogo. Ponto 3. Fatos são fatos. Nossa, isso aqui ficou assim, caramba, é verdade. Nós mulheres, a gente gostamos, às vezes, de fantasiar muitas coisas na nossa cabeça, seja de negócio, seja na vida pessoal, família, e a gente começa a enxergar, assim, vários tipos de cenários, sendo que nem aconteceu. E a gente fica sofrendo com coisas muito antecipadas, sendo que a gente nem aconteceu. E fatos são fatos. Se isso acontecer, se essa determinada situação aconteceu, para e pensa. Tá, isso aconteceu. Ok. E o que eu tenho que aprender com isso? O que eu tenho que fazer com isso? Porque fato é fato. Isso é fato. Então, a gente não precisa ficar com drama, sofrimento, interpretar maneira. Não, se a gente prestar atenção friamente numa situação, é fato. E aí, daí, você vai tomar decisões mais conscientes, com mais inteligência emocional, com mais cabeça fria, porque você vai entender, realmente, isso é fato. É assim que acontece. Isso aconteceu e ponto. Ponto número 4. Seus resultados são limitados pela imagem que você tem de você mesmo. Ai, nossa, isso aqui me pegou demais. Às vezes a gente se bloqueia muito, porque a gente fica naquela coisa. Ai, eu não sou capaz de fazer. Ai, eu não vou mandar esse orçamento num valor X, porque eu acho que eu não vou dar conta, ou mesmo não vão me cobrar muito. Ai, meu trabalho não é suficiente. Ai, mas às vezes você tem uma visão sua e não, você esquece de toda uma bagagem de experiências que você faz, as coisas que você se dedica, faz todos os dias, e você acaba apagando tudo isso e você acaba tendo aquela imagem assim, ai, tadinha, coitadinha, nossa. Não, gente, a gente tem que entender que a gente cria uma imagem nossa, que às vezes as pessoas veem que a gente vê nesse patamar e as pessoas de fora a gente nos vê desse patamar. Por que a gente não pode nivelar isso, sabe? Então, não estou falando para você ser a rainha da cocada preta, não é isso. É no sentido assim de você valorizar a sua bagagem, valorizar as suas experiências. Eu digo muito, falo isso por mim mesmo, porque a gente distorce muito a imagem que a gente tem e acaba nos desvalorizando, sendo que não é tudo isso, sabe? Então, é justamente isso, é muito interessante. E a gente, às vezes, a gente não cresce porque a gente nos boicota, porque a gente tem uma visão distorcida da nossa imagem. E a gente é mais forte e mais capaz do que a gente imagina. Ponto número 5. Você age pelo que sabe e não age pelo que você acredita ser capaz. Puxando aquele gatilho do ponto 4. É sobre isso. Você tem muita bagagem e conhecimento. E às vezes você age porque você acha que você não consegue. E você se boicota. Ah, você tem uma ideia brilhante, mas você fala, ah, não vou falar. Ah, porque de repente não dá certo. Sabe, você começa a acabar e deixando, se boicotando. Você não anota uma ideia legal, você estuda muito, isso me pega muito, estudar muito, ler muito livro, fazer vários cursos, participar de imersões, participar de palestras e não executar. Então, eu realmente tendo um canal aqui, eu começando para mim, essa quebra minha de vir aqui falar na internet, deixar o meu pensamento, pode ser que tenha uma pessoa, duas pessoas assistindo e tá tudo certo. Mas eu vim aqui e botar tudo que eu aprendi em prática, né? Por realmente colocar, porque é muito fácil eu pegar, eu trabalho com marketing, e eu obrigar os meus clientes a fazer coisas entre aspas, né, obrigar, fazer indicações deles, sendo que eu não passei também pelo processo, ou mesmo eles têm as mesmas dificuldades que eu estou tendo aqui para falar na frente da câmera. Então a gente tem que ter esse olhar, e a gente pode muito mais, e se a gente acreditar em nós mesmo, a gente é muito mais capaz do que a gente imagina. E a gente não tem que se preocupar, e eu sei que muita gente fica, ai, se eu errar, tudo certo se você errar, sabe? Nos outros pontos vai falar sobre essa questão também de erro.
tá tudo bem, a gente não somos um ser humano, estou falando que você vai errar milhões de vezes, mas às vezes você acerta mais do que erra, e tá tudo bem. Tá gostando desse vídeo? Segue aqui, dá um like aqui e comenta nos comentários se você está gostando, quais dos pontos que você se identificou. Ponto número 6. Pense diariamente na vida e nos negócios que você quer conquistar e construir. A gente fica pensando, às vezes, em coisas tão aleatórias que a gente esquece que a gente pode pensar em a gente projetar tudo aquilo que a gente quer. E a gente começa a dizer não para o que não vai levar para aquele determinado fim que a gente sonha, a maneira que a gente quer. Então a gente começa a entender o que é para você, o que não quer, porque é aquele negócio, o barco sem direção é um barco ao relento, né? Ele fica lá navegando, assim, em qualquer lugar vai ser bom. E quando a gente tem uma projeção futura, a gente começa a entender e se alimentar com coisas que a gente vai fazer bem para nos levar para aquele objetivo e aquela visão que você tem. Isso é muito importante. Ponto 7. Esse aqui foi bem difícil e eu acho que é a que muita gente deixa escapar ao mesmo tempo por conta de medo, receio. Autorresponsabilidade te liberta. E realmente esse aqui é o ponto mais difícil que tem. Porque a gente sempre vai culpar o outro. Culpar o cenário, culpar situações, deixar de fazer, culpar a agenda cheia, culpar não deu certo porque eu não fiz, porque minha vida está corrida. Então, quando a gente traz a auto, não estou falando que você tem que abraçar o mundo, tá? Mas quando você tem autorresponsabilidade, você sabe qual é o papel que você tem que fazer naquela empresa ou no seu trabalho, você sabe o que você tem que ser feito. E quando você tem essa autorresponsabilidade de saber o que você precisa fazer, você vai saber também o que não é para você. Por exemplo, isso aqui que aconteceu, minha responsabilidade foi até aqui, e estava tudo certo. Esse outro lado não era minha responsabilidade, e eu sei que meu pedaço do bolo que é a minha responsabilidade. E por que aconteceu isso? Porque essa fatia aconteceu, mas o restante não é minha. E quando você tem essa autorresponsabilidade de saber o que é seu, o que é seu papel, o que você deve fazer e vai fazer, isso te liberta, é muito grande. E você para também de ficar procrastinando de fazer coisas, de você deixar de. Igual eu venho aqui, estou aqui falando com vocês. Na verdade, eu estava procrastinando esse vídeo essa palestra faz 2 semanas. Então, era para ter. Esse vídeo está caindo na semana anterior, que está tudo certo. Mas eu criei alta responsabilidade de falei, não vou gravar. Eu falei que eu ia gravar, então vou gravar. Então, é algo muito difícil. Autoresponsabilidade tem que haver muita maturidade para você chegar nesse patamar. Mas quando você cria isso internamente para você e você entende o que é seu papel e o jogo muda. Então, é muito legal. Ponto 8. Expanda repertório. Como eu já comentei, novos lugares, experiências, pessoas, o ambiente molda, né? E quando a gente cria um repertório, a gente lê livro, a gente faz cursos, que a gente possa realmente praticar o que no outro ponto que a gente pegou aqui falou, isso muda o jogo. Porque a gente às vezes fala assim, eu não vou fazer redes sociais, eu não vou fazer aqui canal, eu não tenho conteúdo, eu não sou uma pessoa que pode passar informação. Você pode sim. Porque quando você começa a assistir podcast, eu fui no evento e eu estou trazendo pontos da palestra, e eu estou trazendo tudo isso para o meu mundo e trazendo isso de uma forma que eu posso trazer para os clientes, as pessoas que estão aqui me seguindo, que tem a ver com o que eu quero, né? Que é ajudar empreendedoras a mudar, que eu trabalho com marketing, então eu quero comunicar, eu quero me comunicar e me conectar com empreendedoras. Então, todos esses conteúdos que eu busquei, estou trazendo para cá, para passar para vocês, de uma forma da minha visão. Então, é isso.
Quando você começa a criar repertório, você começa a ter novas ideias, até para os meus clientes eu trago coisas novas, ideias, maneiras, funis, visões, a maneira de se comunicar, muita coisa. Então, quando a gente começa a criar repertório, tudo muda. Ponto 9, ó, tá acabando. Sua relação com dinheiro e prosperidade, sucesso, precisa acompanhar no futuro que você quer. Realmente, ó, isso não tem nem o que falar, né? Você não pode ficar continuando pensando como uma pessoa que você era antigamente, né? Querendo viver uma vida diferente. Por exemplo, você não tem que. A Natasha de hoje não tem nada a ver com a Natasha de 2 anos atrás, 3 anos atrás. E isso, a Natasha do passado, na verdade, de repente, o sucesso dela, a prosperidade dela é o que eu tenho hoje. É o que eu plantei lá atrás que eu tenho hoje. Só que eu não posso me agarrar totalmente, porque naquela visão, vamos dizer assim, inicialmente curta do que eu posso alcançar, das coisas que eu posso fazer. Então, é justamente isso. A nossa relação com o sucesso tem que se acompanhar com o futuro, tem que olhar para frente, tem que ser para frente, e não ficar sempre olhando para trás. Para trás, você tem que respeitar a sua jornada, honrar as suas. Eu sempre digo muito, a gente tem que honrar nossas versões anteriores, mas não ficar presa nelas, porque não é elas que vão te levar, na verdade, para o futuro. Elas foram que tomaram alguma decisão para você chegar ao ponto que você está hoje. Mas aí você vai ter que ir sempre olhando para frente. Ponto número 10. Ocupe o seu lugar. Nossa, isso aqui foi muito legal. Seja você mesma, a sua autenticidade, o seu jeito de falar, o seu jeito de dar risada, o seu jeito de autêntico de se expressar. Você tem o seu negócio com certeza é autêntico e diferente do que aparece por aí, porque as outras pessoas já existem, as outras coisas já existem. E é tudo ok. Cada uma tem a sua identidade, sua individualidade. Tá tudo aí. Você não, você é a única pessoa. Então, quando você traz essa autenticidade de você, as pessoas se conectam com coisas novas, com autenticidade. Nossa, ela é assim, e ela traz isso para o negócio dela, para a empresa dela, o produto dela, isso é muito legal. Então, ocupe o seu lugar. Saiba que você é muito mais, você brilha quando você é você mesma. E não fica, tudo bem você se inspirar em outras pessoas, mas sempre seja você. Ponto número 11. Ninguém precisa perder para você ganhar. Nossa, isso aqui também é bem forte. Existe espaço, abundância e maturidade, né? Para a gente entender isso. Ninguém precisa cair para você ganhar, ninguém precisa. Eu fiz até até olhar aqui, eu fiz até umas anotações em relação a isso. A gente tem muito medo, olha lá, cuidado por ser culpado por ganhar mais. Então, a gente fica naquela assim. Eu tenho medo de ser uma pessoa próspera, porque o que os parentes vão pensar? Eu tenho medo de ganhar dinheiro que os meus amigos não tenham a mesma qualidade de vida que eu tenho, que eu não possa fazer as mesmas viagens que eu quero, que eu possa participar dos meus eventos, restaurantes que eu participo hoje. Realmente, hoje eu estou numa condição, assim, bem confortável financeiramente. Obviamente, hoje eu busco ter mais, né? A gente ter mais no sentido, assim, a gente sabe que a gente pode passar para um próximo nível, mas a gente tem uma vida muito confortável hoje. E essa vida, há 10 anos atrás, eu falaria assim, impossível ia acontecer. E é justamente isso, se eu ficar muito presa a isso, ficar me culpando por eu ser uma pessoa próspera, as amizades que eu tinha, com certeza não se encaixaria, né, nesse nível da maneira que hoje eu tenho de vida. E tá tudo bem. Não é que eles são menores ou menores do que eu. Muito pelo contrário. Eu queria muito que eles tivessem na mesma jornada que a minha, porque eu sei que são pessoas muito capacitadas que podem muito, muito, muito. E eu sempre, até por isso que eu compartilho nas minhas redes sociais e essa mentalidade de prosperidade, porque eu quero que todo mundo, sabe, possa para frente, as pessoas podem muito mais, elas não podem se limitar. E, obviamente, não é tudo um conto de fadas e não é conto de fada da Disney, né?
como eu digo muito. Mas as pessoas são capazes se elas estão dispostas a fazer acontecer. Então, isso é muito legal. E vai muito que eu sempre falo, que é a famosa lei da semeadura. Tudo que você colhe, o que você planta. Se você começa, igual eu falei, as suas versões anteriores sempre estão plantando sementinhas. E você vai, as suas versões para frente, vão colher esses frutos dessas sementes. Será que é boa? Será que é ruim? Então é isso. Então as pessoas não precisam, ninguém precisa perder para você ganhar, sabe? Ninguém precisa, você precisa dar rasteira em ninguém para você conseguir o que você quer. Isso é muito forte. Você tem os seus valores, tem as suas crenças, a sua garra, a sua força para conquistar o que é seu de direito, seu. E não precisa derrubar ninguém para chegar a isso. E o ponto 12, que é essa aqui, ó, para fechar uma chave de ouro esse vídeo, hein? Mentalidade de expansão não é motivação, foi o que eu falei, é maturidade. É justamente isso que eu estou falando quando eu comentei sobre as outras pessoas. A expansão, você querer mais, é algo de maturidade, você saber o que você tem que fazer. Você dizer não para as coisas que não fazem sentido para você alcançar onde você quer. A mentalidade de expansão é pura maturidade. É você realmente encarar de frente e falar assim: é isso que eu tenho que fazer. É isso que tem que ser feito. E vai ser feito. Porque senão você fica procrastinando, você deixar de fazer coisas, deixar de fazer algumas atividades importantes que vão te levar para outro nível. Às vezes você pode deixar de passar um final de semana com amigos ou sair porque você precisa estudar para você colocar um funil para vender, para você fazer um novo produto, um branding novo, dar conta das entregas que você tem, que você assumiu essa responsabilidade. Isso é ter muito maturidade. Maturidade pelos seus resultados. Por que não está acontecendo isso de uma maneira que eu quis? O que eu tenho que ver para melhorar isso? Sabe? Não estou dizendo você se culpar, tudo é culpa minha, eu não sou presto, não vale a pena, não sou bom nisso. Calma. Você precisa ter maturidade suficiente para entender o que você fez errado, o que você fez certo, o que você tem que melhorar, para onde você tem que fazer. Isso é maturidade. Então, é você sustentar quem você decidiu se tornar. O que você quer ter. Você ter essa responsabilidade e maturidade suficiente para bancar essa mentalidade. E você realmente, pode ser que você tenha que mudar ambientes, de lugares, de negócios, de emprego, de pessoas, e tá tudo certo. Bom, foi um vídeo bem comprido, mas eu espero que cada ponto aqui seja uma reflexão para você, que você pare, assista, anote. Eu estou com um caderninho aqui cheio de anotações da palestra. Uma coisa que eu escutei, que eu achei muito legal também nessas palestras que eu tenho ido ultimamente, é que a gente gosta de anotar, às vezes, essas coisas, esses pontos, esses insights no celular. E depois que a pessoa falou, eu fiquei realmente. Caneta, ela deixa traço. A tinta, ela deixa marca. Então, quando a gente escreve, então a gente deixa rastro, a gente deixa marca, a gente deixa memória. Então, quando você estiver indo uma palestra, indo para qualquer coisa, uma coisa legal, que você acha que vai agregar para você, leva um caderninho e anote, para você depois consultar. Aí você pode reescrever, você pode fazer um vídeo, um conteúdo, você pode repassar para as pessoas, porque às vezes um conteúdo para você pode ressoar de uma maneira, para mim vai ser ressoar de outra. E, de repente, vai ajudar muitas outras pessoas. E, com certeza, esses pontos vão ficar aqui, ó, guardados na minha cabeça, porque eu peguei aqui e anotei nesse caderno. Obviamente que é importante a gente voltar a ler nossas notações, né? Trazer de novo essa lembrança, que é importante, né? A gente passa dias e dias fazendo muitas coisas, mas
depois dessa virada de chave, agora eu sempre vou para as palestras com um caderninho e uma caneta. E eu vou sempre anotar para trazer isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E coloca aqui qual foi a virada de chave que vocês mais gostou, que você gostaria de ver por aqui. E até o próximo. Tchau, tchau.